Que prazer enorme de ter você aqui nesse bate-papo que eu comecei toda segunda-feira, né? 9 horas da noite no horário de Brasília, né? Aqui onde estou no Mato Grosso, 8 horas, né? Você é em Minas, né? Então já tô tirando um pouquinho o Alô, pessoal Minas de São Gerais! Paulo. Hoje uma ótima conexão aqui. A Cíntia, que é uma excelente advogada, trabalha com o Brasil inteiro. Não é só com o pessoal de Minas, não. É São Paulo, é Mato Grosso, é Manaus, é onde precisar, a doutora Cíntia está, né? Só nas redes sociais, diversos seguidores também que acompanham o seu trabalho, um trabalho muito bem feito. E ela, como diz, está até na biografia dela, ela advoga para mulheres, ela advoga para as mães, porque um dos seus pontos fortes, né, Cíntia, é o direito da família, em especial para as mães solos, né, Cíntia? Isso, isso. O intuito das redes sociais sempre foi levar conhecimento. Depois que me tornei mãe, eu achava inadmissível uma mulher não saber dos seus direitos, dos direitos dos seus filhos. E com isso, eu entendi que eu precisava levar conhecimento. E para essas mães solo que lutam diariamente para criar, para prover, para educar, na maioria das vezes sozinha, essa criança. E é Exato. por isso que o direcionamento, né, dos meus conteúdos é sim para as mães, que na maioria das vezes é que fica com a maior responsabilidade, que é criar esses filhos. Exato. E o seu conhecimento vai para até além das redes sociais. A gente pode citar aqui que em 2022 a doutora Cíntia participou até de um TCC que falava exatamente sobre maternidade solo, TCC do qual o quem vos fala aqui tirou uma excelente nota, uma das notas máximas, um modelo totalmente diferente, um modelo trabalhoso, mas que deu super certo. Mais uma vez, Cintia, agradeço por você ter trago mais experiência, mais conhecimento, porque é um assunto que, querendo ou não, ainda está no dia a dia e também há muito preconceito, né, Cíntia? Muito, mas extremamente. A mãe solo, ela tem que lutar no judiciário para fazer valer os direitos do filho, sendo que a legislação é clara. Pai e mãe têm dever legal de prover, de criar, de educar o filho. E, infelizmente, na prática, a gente vê que isso não acontece como deveria. Infelizmente. E aí a gente trava essa luta judicial. Essa mãe, ela sofre preconceito na hora de ser contratada por uma empresa, porque na maioria das vezes o horário de entrar e de sair do emprego não é compatível com o horário de entrada e de saída. Sofrer com os preconceitos para uma contratação de emprego, além de muitas das vezes ter que lidar com o judiciário machista e hipócrita, ela ainda vive sob o jugo de uma sociedade hipócrita e machista que ainda conseguem questioná-las do porquê que arrumou esse tipo de pai para o filho. E eu costumo dizer, eu não sabia que vinha na testa, né? Pois é, né, Cíntia? E o bacana é que aqui os seus conteúdos você também traz de uma forma de humor. Justamente por as mães, elas já acabam tendo um fardo maior, né? E Sim. aí, através do humor, né, as suas brincadeiras, a forma de chamar o pai, né? Tem a questão do pamonha. Você, inclusive, até criou um curso, né, para essas mães, né, Sim. Cíntia? Sim, sim. O intuito, ao chamá-las de pamonha, jamais foi ridicularizá-las ou até mesmo humilhar. Jamais. E sim fazer com que elas acordem e que elas entendam de uma vez por todas que o direito não é delas, é da criança.
que a paternidade não pode continuar sendo opcional. E que o filho não foi feito sozinho, ele não é só da mãe. Então, não é só sobre o valor da pensão a ser pago, porque é um dever legal do pai. Vai além desse dinheiro por mês. É conscientizar uma nova geração de que se você tiver um filho, você tem sim que assumir as responsabilidades e obrigações para com isso. Exatamente. Você até tocou nessa questão da pensão, que essa eu acho que é uma questão tão polêmica ainda nos dias de hoje, né? Que às vezes o pai, né, tá pagando ali R$ 200. E aí tem aquela briga na justiça, o pai falando, ai, tá gastando com cabelo, ai, tá comprando não sei o quê. Mas, doutora, eu quero que você explique qual é a finalidade da pensão, porque ali é para os custos da criança, mas a criança está dentro de um ambiente que também ele usufrui de outras coisas que precisam ser compensadas, né? A pensão alimentícia, alimentos, não é só o de comer. Não é só o arroz, feijão, a carne, a verdura. Não é. Essa metade das despesas de uma criança que deveriam ser arcadas, né, pelo pai, na verdade é tudo. É o teto, é a água, a luz, a internet, o medicamento, o plano de saúde, a escola, produto de higiene pessoal, o lazer, as atividades extracurriculares. E, infelizmente, a gente ainda não tem um judiciário que coloca e leva em consideração somente os gastos da criança. Eles ainda insistem em exigir que seja comprovada a capacidade financeira do pai. O que, para mim, é um total absurdo. Porque uma criança, ela não consegue trabalhar. Essa criança, ela não pode trabalhar. Então, quem tem o dever legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal e etc., quem tem o dever legal é o pai e a mãe. E por que o juiz fixa o valor de pensão inferior ao valor da metade que o pai deveria pagar para custear a metade das despesas do também filho dele? Por que não é só os gastos levados em consideração? E aí eu levanto outros questionamentos. E por que todo esse trabalho da maternidade, por que toda essa sobrecarga não é levada em consideração na hora de fixar a pensão? Por que o levar e buscar da escola não é levado em consideração? Por que o levar e buscar de médico, de dentista, de sessão de terapia, de atividades extracurriculares não são considerados na hora de fixar a pensão? Por que não é levado em consideração lavar, passar, cozinhar, ensinar o dever? Por quê? E é esses os questionamentos que eu faço. Porque, na verdade, não está sendo justo com essa mãe. E não com esse pai, que em audiência ele fala, eu posso pagar R$ 300 e ponto. Uhum. Então, eu vejo a falha do judiciário, dos nossos juízes, promotores de justiça, na maioria das vezes, nesse sentido. O promotor de justiça em um processo, qual é a obrigação legal dele? É resguardar que os direitos de uma criança sejam de fato garantidos. E, na maioria das vezes, a gente vê que não é assim que funciona. Pois é, Cíntia. E aí, também até pegando uma outra vertente, tem a questão da guarda e das visitas, né? Que uma das coisas que a gente, quem acompanha a doutora Cíntia, entrar depois, tiver a oportunidade de entrar no perfil dela após aqui esse bate-papo, né? Porque não é para sair agora, é para ficar aqui com a gente, vai ver, né, até alguns prints de WhatsApp que até as mulheres que inclusive estão aqui, as mães mandam, né?
a briga da questão é dia de visita, aí não pode, aí quer trocar, aí briga se a mãe quer viajar, quer fazer alguma coisa. E hoje até o WhatsApp está sendo até uma ferramenta ali já também para ajudar como prova, né, Cíntia? Com certeza. Antes de entrar na live anterior com a doutora Silva, eu estava justamente tentando explicar para um pai, vulgo pai bosta, que ele tem que se organizar para cumprir aquilo que ficou no acordo homologado pelo juiz. Eu estava tentando explicar para ele que a mãe ela não tem que se adaptar ao que ele quer, não. Ele tem que se organizar. A mãe, ela já tem uma sobrecarga enorme de ter que levar e buscar da escola, de cuidar dessa criança durante a semana, e esse que se diz pai, visita, convive com o filho aos finais de semanas alternados. Ou seja, na maioria dos meses, duas vezes no mês. E ele não consegue se organizar para pegar o horário, para entregar no horário. Ah, por favor, né? Então a mãe, ela não é um capacho. Eu costumo dizer que a mãe não é secretária, não é fotógrafa, não é motorista de pai bosta. Porque ele se diz detentor de mais de direitos e na hora de cumprir com seus deveres, ele é negligente, ele é criminoso. Infelizmente. E muitas das vezes, as mães, por desconhecimento, não começam a colocar esses em seus lugares. Porque se existe uma decisão judicial, ou se existe um acordo homologado pelo juiz, é lei entre as partes. Faz lei entre as partes. E nem a mãe, nem o pai é acima dessa lei. E a maioria, eu falo dos pais bostas, não entendem isso, infelizmente. Inclusive, quem está entrando aqui agora, né, não conhece a doutora Cíntia, ela é advogada, trabalha para mulheres, para mães, ela ajuda muito, trabalha também com a questão do humor, para ajudar as mães solos que já têm um grande fardo sobre si de cuidar da criança, com toda a responsabilidade, e não tem a ajuda do pai, que como ela chama e toda a rede ali que acompanha a doutora Cíntia, de pai bosta. Então, só para contextualizar aqui, para entender do jeito como a doutora Cíntia fala aqui, tá? Só para esclarecer. E eu vou esclarecer também, Gui. A questão é o seguinte, eu optei nas minhas redes sociais por falar em pais que não cumprem com as suas obrigações de pai. Esses pais que são abandonadores, devedores de pensão, descumpridores da lei. E eu os intitulei de pais bostas. Mas em momento algum eu falo que todos são assim. E da mesma forma, jamais eu generalizei e coloquei que todas as mães são mães de verdade. Então, não coloquem uma carapuça que não é sua. Exatamente. E você falou agora um detalhe que é até curioso, a questão que nem toda mãe é aquela flor que se cheira. E tem também a versão ao contrário, né? O pai solo, que apesar de em número bem menor do que a quantidade de mães que a gente tem contabilizado, mesmo que defasado no nosso país, tem o pai também que sofre. Mas, assim, doutora Cíntia, analisando o outro lado, quando é o pai na responsabilidade, ele tem as mesmas dificuldades que a mãe tem com a ausência do pai, principalmente nessa briga judicial? Sim. Infelizmente. É porque eles não entendem que o direito é da criança. O direito é da criança de conviver com outro genitor que não mora. É direito da criança o valor da pensão. Independente com quem esteja a criança, com o pai ou com a mãe, o dever e os direitos são os mesmos. A questão é que, neste caso, a residência da criança é que muda. Entendeu? Então, quem tem a residência dessa criança
é aquele que é representante legal e que vai fazer jus, né, e vai poder requerer aquilo que é de direito dessa criança judicialmente do outro genitor. Inclusive, se a criança tiver com os avós, com os tios... Da mesma forma. A questão é, nestes casos, tem que sim acionar o judiciário para poder demonstrar, olha, essa criança está sendo criada, essa criança mora com os avós. Então, esse avô, essa avó vai acionar o judiciário, fazendo com que pai e mãe paguem pensão. Uhum. É assim. De todo esse trabalho que você tem feito, Cíntia, inclusive através do projeto Mãe Povo, né, que temos a nossa amiga Sabrine Abi, vocês fizeram até uma diferença no município de São Paulo, né, com 2 projetos de leis que foram lá através do vereador, então vereador delegado Palumbo, que para ajudar, porque quando fala dessa questão de maternidade solo, não tem só a questão dos direitos da criança. Por exemplo, um dos projetos foi uma ajuda na prioridade para vagas na creche. Sim. Mas um outro foi para questões psicológicas da mãe. Sim. Né? E hoje o judiciário ele consegue amparar essas mães que muitas não estavam preparadas, não tem toda aquela pressão psicológica desde a gravidez, que já talvez não esteja com um companheiro e tem que lidar com aquilo, aí vem aqueles pensamentos de aborto, vem aqueles pensamentos depressivos. Como que está o andamento disso na sociedade, no âmbito jurídico? Infelizmente, não é reconhecida essa necessidade de auxílio psicológico a essas mães. Eu estou tentando trazer aqui para Uberlândia, junto com o vereador Abatênio, né, que é, vamos falar assim, a porta que eu encontrei na Câmara dos Vereadores daqui de Uberlândia, e o projeto da Sabrine, o de vagas, né, prioridade nas vagas, por ele foi levado à Câmara para votação e hoje é lei municipal aqui em Uberlândia, né? Esse ano, até agora, foram quase 5.000 mães solo beneficiadas pela lei da Sabrine, do projeto Mãe Povo. Que legal. Que, por mim, foi levada ao vereador Abatênio e ele, graças a Deus, né, levou a votação e foi votado e foi aprovado e sancionado pelo nosso prefeito, o Odel. Graças a Deus. Mas essa questão psicológica ainda é muito banalizada pelo nosso judiciário, na maioria das vezes, e pela sociedade também. Porque ainda eles não conseguiram enxergar toda a sobrecarga que existe, né, vinda da maternidade. Mas você acha que isso... Mas você acha que consegue mudar? Porque depois da pandemia, muito se falou de saúde mental, tem psicólogos, psiquiatras em escolas, em hospitais, não sei o quê. Mas para as mães, será que vai vir também esse apoio, Cíntia? Depois que a gente, de fato, nos unirmos e começar a exigir dos poderes que isso seja reconhecido e que seja feito leis, aí sim, quem sabe. Mas, por enquanto, não. Né? Tanto é que essa problemática, né, dessa doença, né, dessas doenças psicológicas, dessa questão psicológica, ainda é muito pouco divulgada essa necessidade. Né? E não é só para as mães solo, né? Para outras pessoas também, infelizmente. Né? Tanto é que quando você escuta alguém falando, eu tô com depressão, quantas pessoas falam, isso é frescura, vai arrumar uma trouxa de roupa pra você lavar, entendeu? Infelizmente, é assim. Né? Mas eu costumo dizer que precisamos nos unir. Se a gente quer, de fato, ver mudança, a gente precisa se unir e levantar representantes na política para poder fazer a diferença. Inclusive, esse é um ano eleitoral, né? O tanto, se pegar os dados, né, de mães solos que tem no país, se conseguisse trazer por município, por estado, daria para pelo menos um vereador em cada município fazer um projeto pensando nisso. Em São Paulo está dando certo,
Aí Uberlândia, né? Isso. Também dando certo. Por que nos outros lugares não pode dar certo? Já que, Porque por não é exemplo, de interesse não é de público. interesse público. Mas eu fico aqui raciocinando. Peraí. Somos mais de 12 milhões de mães solo. E numa contagem totalmente defasada e sem, né, vamos falar assim, seriedade. Não seriam elas um curral eleitoral? Com certeza. Com certeza. Não seria Tanto que, por exemplo, para São Paulo, por exemplo, a quantidade, a força que vocês tiveram através do projeto para emplacar na cidade de São Paulo, que ela é a galinha dos ovos de ouro para o Brasil inteiro, a maior Câmara do país, 55 vereadores. Será que se ali não deu certo, não vai dar para um outro lugar? Mas basta ter, não falo interesse por parte dos vereadores, mas sim da população, do povo, das mães solo, de lá bater na porta e falar: opa, eu votei em você. Cadê? Eu quero que você leve para votação esse projeto. Eu quero que você, de fato, faça e aconteça. E cadê o povo? Uhum. E sabe o que é um detalhe, Cintia? Não é do interesse público, porque, assim, quer ficar refém, quer deixar o povo refém, as mães reféns. As mães não estão pedindo ali um benefício, uma bolsa, auxílio, não sei o quê. Elas querem ter a condição, deixar o filho numa creche, ter uma ajuda psicológica para ela estar no mercado de trabalho. Ela está gerando renda no município, não precisar depender de um governo para poder sobreviver com um filho, 2 filhos, 3 filhos. A gente tem empresas, né, que tem essa consciência. Tem a Natura, que tem creche dentro da própria empresa, justamente para dar oportunidade a essa mãe de estar atuante no mercado de trabalho, né, tendo ali no espaço da empresa uma creche para poder deixar seus filhos e trabalhar. Porque a gente sabe que, infelizmente, essa mãe não pode contar que esse pai cumpra com a metade das suas responsabilidades e obrigações referente à criança. Uhum. Você acha, doutora Cíntia, aí, talvez pré-candidata, segundo as meninas estão falando aqui, que devia se candidatar? Não. Aqui no nosso país tem cota para tudo quanto é tipo de coisa. Será que para uma empresa, se fosse adicionado, ter uma cota... Deixa eu te explicar. Esse é um projeto de lei meu. Falando que, vou resumir deixando uma linguagem mais clara. Não tem aquelas empresas que recebem um desconto ou até mesmo uma isenção em algum tipo de tributo por estar contratando pessoas com deficiência especiais. Por que não existir esse mesmo incentivo para que empresas contratem mães solo? Entendeu? Por que que o município, o estado, o governo federal não lança um incentivo a esse tipo de de empresas para empregar mães solo? Uhum. E muitos discursos estão falando da inclusão, da diversidade, do acolhimento, mas aí acontece o que várias mães estão escrevendo aqui no chat. A primeira pergunta da entrevista é: com quem você vai deixar os filhos? Quantos filhos você tem? Uhum. E o pai da criança? São perguntas que, querendo ou não, já vão excluir a pessoa desse processo. Essa é uma das várias dificuldades que uma mãe tem na sua vida. Exato. E assim, quando a gente compara a situação da mãe solo e um pai solo, a mãe solo, o pessoal, é sempre o discurso, é guerreira, é valente, tá ali conseguindo, mas não tem ajuda, né? E geralmente ali, quando o discurso é pro pai, fala: nossa, esse é um pai, que bonito. A mãe começa os adjetivos.
né? Sim, E tem sim. aquela inversão de valores muito drástica. Infelizmente. Mas na verdade, ela não é guerreira. Ela é sobrecarregada, porque infelizmente a paternidade no nosso país é opcional. Então ela não é guerreira. Ela não queria dar conta de tudo sozinha. Só que não tem como ela deixar essa criança morrer de fome. Não tem como ela ver o seu filho andando descalço, porque o chinelo ou o sapato não serve mais. Então, infelizmente, por causa dessa opção de ser pai ou não, ela tem que arrumar outro emprego, um segundo, ela tem que fazer hora extra. E com isso, ela não tem tempo de qualidade com o filho. Porque ela tem que dar o de comer, o de vestir, o de estudar. Porque os 200 e 300 reais não dá, não paga metade da metade da metade das despesas de um filho. Exato. Então, essa mãe, ela se cobra 26 horas por dia. Não precisa da merda de uma sociedade hipócrita e machista cobrá-la. Porque ela se cobra. Se ela não trabalha e não tem dinheiro, o filho não tem o que precisa. Mas se ela trabalha muito, ela não tem tempo de qualidade, ela não fica com o filho. Isso é injusto. Porque essa mãe não fez o filho com o dedo. E acaba que a mãe fica ali, à mercê, refém ali do filho, porque ela não consegue ter nem o tempo dela de mulher. Não. Para um relacionamento, para sair com as amigas. Se for sair com as amigas, são as amigas que são mães, tá todo mundo com um carrinho de bebê junto, mas também não pode, né, fazer as doideiras que gostaria de fazer. E eu acho que isso é muito ruim. E Sim. uma das coisas, Cíntia, que às vezes muita gente também não entende, sei lá, eu vou até pegar um exemplo aqui, né, de uma pessoa que eu conheço, mas não que isso aconteceu com ela, né? Sim. Tem a nossa amiga Sabrine, ela é mãe solo, mas também depois ela teve um outro relacionamento. E aí muitas vezes, tanto do lado do pai ou da mãe, quem for ali pai ou mãe solo, se essa pessoa que está com a guarda do filho arranja um outro relacionamento, não quer mais pagar a pensão ela é anulada? Não. Ou ela tem que... Não. Pelo amor de Deus! Porque a mãe agora está em outro relacionamento, o pai não deixa de ser pai. Ele não vai transferir essa responsabilidade para o cara que está com a mãe. Pelo amor de Deus, a responsabilidade é do pai. Sim, esse pai continua tendo a mesma obrigação. Eu costumo dizer que, mesmo que a mãe se case com o velho da lancha, ele tem que pagar a pensão do mesmo jeito. Não é porque ela casou com um milionário ou é ela a milionária e a dona da lancha que faz com que ele não pague pensão. Jamais. E mesmo que ela não necessite para a sobrevivência desses 200, 300, 400, 500 reais de pensão, ela tem que ir à justiça fazer valer os direitos do filho. Para que ela dê esse exemplo dentro de casa. Para o seu próprio filho. Opa! Se você tiver filho, você vai ter que pagar pensão. Você vai ter que cumprir com as suas obrigações e responsabilidades. Mesmo que eu não precise. É um direito seu, está na sua poupança. É assim que funciona. E agora que já são 9h30 no horário de Brasília, 8h30 aqui no horário local, fazer uma última pergunta de provocação mesmo, Cíntia. Que é assim que a gente gosta, né? E traz os esclarecimentos, né? Porque a gente falou que nem toda mãe é aquela flor que se cheira também. A gente não passa pano, você não passa pano para ninguém. Sim, sim, não, não. Você aqui recomenda a todo momento, em todas as postagens, em todas as lives, stories, que tem que fazer de forma judicial, entra na justiça. E tem aqueles acordos ali no boca a boca, só no aperto de mão, e aí nem sempre vai sair da forma esperada. E aí a pergunta de provocação, Cíntia, no caso, por exemplo, eu tive um relacionamento com você,
você teve ali um filho, mas você também estava com outros companheiros. Mas eu tô ali pagando a pensão, ali no nosso acordo verbal apenas, mas depois eu descubro que o filho não é meu. O que pode acontecer? Eu posso, obviamente, posso parar de pagar, mas eu não posso pedir a devolutiva de um valor de uma assistência de alguém que não era meu, né? Isso. Isso. Por que você não entrou com a ação de reconhecimento de paternidade? Eu não estou aqui aprovando o que essa mãe fez, que é ter mentido sobre a paternidade. Se ela tinha dúvidas, ela tinha que ter feito exame de DNA com todos aqueles que ela achava que poderia ser o pai. E pronto. Agora, você não tem como pedir restituição de valor que você pagou de pensão, não. Porque isso é para a criança e está em decisão judicial pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. Não tem como pedir devolução. Não tem. Então, fica aí explicado, porque muita gente deve pensar, né? Se o filho não é meu, eu paguei, será que eu posso pegar de volta o valor? Mas não é assim que funciona, né? Você acabou dando de bom grado, acreditou naquilo. No fundo, você também tinha esperança de que fosse seu, né? Então... É verdade. Cíntia, brigadão por esse tempo. O bate-papo foi rápido, a gente conseguiu falar de muita coisa. Sei que também tem muita coisa para falar nessa questão de direito de família. Hoje a gente focou bastante na questão da maternidade solo. Sim. Eu quero que você encerre com uma mensagem para você deixar para todo mundo que está assistindo aqui. Quem já te conhece, quem não te conhece, o espaço é seu. Sim, é o melhor, é o melhor. É o melhor repórter da TV. Sim. Vamos lá, o recado. Larga de ser pamonha e mexe o doce. Tchau, Gui. Tchau, Cíntia. Muito obrigado. Quem não acompanhou ao vivo, depois a live ela vai ficar disponível lá no YouTube. Não vai ficar aqui no Instagram, vai ficar só 24 horas. Mas depois pode assistir sábado lá no YouTube, tá bom, gente? Um beijão pra vocês, ótima noite, excelente semana. E a gente se encontra semana que vem com outro bate-papo. Obrigada. Tchau. Obrigado, Gui. Beijo, sucesso. Tchau. Você também.